Revisão 1, lista linear, impressão. Então vamos dar prosseguimento a esse nosso vídeo 2, onde nós vamos falar sobre a impressão. Então, nós fizemos a inserção de 3 valores. Aqui aparece a inserção dos 3 valores. Inserir 1, inserir 2 e inserir 3. E fizemos a impressão na tela. Mas agora nós vamos fazer o rastreamento da impressão. Vamos ver o que aconteceu, como é que foi feita a impressão. Então aqui nessa pasta eu coloquei o MEN mostrando a chamada da impressão e aqui o método imprimir sem parâmetro, que não é necessário. Chamou a impressão, ele vai percorrer a lista toda, imprimindo todos os itens. E nós vamos ver que ele vai imprimir da direita para a esquerda aqui, até chegar no null. Mas vamos dar prosseguimento. Aqui estão os dados sem preenchimento, mas vamos preencher usando os dados do inserir que nós fizemos ainda agora. Então aqui eu vou ter nesse primeiro 1 null e 5 EAF, 1 null e 5 EAF. Lembrando que para ser impresso os dados têm que estar na memória, e nós fizemos isso inserindo aqui item por item. Então quando eu chamar o imprimir, esses dados aqui já estão na memória. Eu estou preenchendo aqui o que nós já fizemos, como é que está na memória do computador. Nós estamos simulando, né? Aqui o início é null e 5 é AF. Aqui no info nós vamos ter 2 e 5 EAF. E memória 5 AFF. Preenchendo logo esse lado aqui todo, nós vamos ter o info 3. Nós vamos ter próximo 5 AFF. E nós vamos ter memória 5 EA. 5 EAA. Desse lado aqui tem 5 AFF e 5 EAA. 5 AFF e 5 EAA. O ponteiro 5 EAF cinco AFF e 5 EAA.
E o dado, o último era 3. Lembrando que é só a impressão, ninguém vai usar esse dado aqui. Então, na hora de imprimir, primeiro criou-se a lista, foi colocado o null no início, foi inserido, o início começou a se movimentar e parou lá no 5EAE, no endereço de memória, que foi o último valor. Então, na hora que eu chamar o imprimir, a primeira coisa que eu posso checar é se ele é igual a null. Se ele for null, a lista está vazia. Ou seja, ele está posicionado aqui no começo, não tem nada criado ainda. Então eu verifico logo. Início igual a null. Se for verdadeiro, a lista está vazia e retorna, não imprime nada. Agora, se ele não for null, que é nesse nosso caso aqui, nosso caso exemplo, pois ele parou aqui no último, 5EAA, então nós vamos usar um ponteiro auxiliar chamado de imp, aqui ó, chamado de imp, sempre apontando para a nossa estrutura. Então, asterisco imp está apontando para tenor, para essa estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui. Cada elemento da estrutura é do tipo tenor. Então, está apontando para o tenor. O imp passa a ser o início. Veja aqui, imp igual a início, ou seja, ponteiro recebe o valor do outro ponteiro, mas é o conteúdo do ponteiro. O conteúdo do ponteiro é o endereço de memória. Então, aqui ele vai receber o valor do início. O valor do início, está aqui o último valor dele, 5EAA. Uma vez que ele recebeu o valor do início, que é o valor do endereço de memória, onde está localizado o último elemento da lista, vai ser feito um loop aqui de repetição, verificando se esse valor do imp não é igual a null. Inicialmente, ele não é igual a null. Para ele ser null, inicialmente, o início tinha que ser null, mas não é. Se o início fosse null, já nem teria entrado aqui, já teria voltado a dizer que a lista estava vazia. Como a lista não estava vazia, o valor do início passou para imp. Então é perguntado aqui, enquanto imp não for null. Imp não é null. Imp é 5EAA. Então o que ele vai ser feito? Ele vai imprimir o info. Info traço e o valor do info. Onde é que está o valor do info? Está nesse campo aqui, apontado por imp. Então ele vai mostrar o valor 3. E vai passar para o próximo. Ele tem que mover o ponteiro. Senão ia ficar infinito aqui. Ele move o ponteiro
o INPE vai receber o valor do proxy, que está apontando para o próximo, anterior a ele, INPE proxy. Quem é INPE proxy? É o anterior, 5AFF. Então, eu vou botar aqui 5AFF. Então, o INPE passa a ser 5AFF, que é o valor de memória do próximo item da lista. Está aqui, ó, 5AFF, 5AFF. Então, quando ele voltar aqui a testar o while, ele pergunta, é igual a null? Não é igual a null, é 5AFF. Agora ele vai mandar imprimir o INPE. Veja que ele está apontando aqui. O INPE info vai ser quem? 2. Então vai ter uma nova impressão, info 2. Move o ponteiro de novo para o próximo. Quem é o próximo? É o anterior a ele. Está aqui, ó, 5EAF. 5EAF. Então, o INPE, após a impressão, recebe o próximo, 5EAF. Uma vez que ele recebeu aqui, está fechando o loop, ele vai voltar a testar. Não é igual a null? Não, não é igual a null. Então ele entra de novo e imprime novamente o info. Info agora é 1, que é esse aqui que ele está apontando. Info é 1. Depois que ele imprimiu o info 1, ele vai pegar de novo o proxy. Quem é o proxy agora? Ele está aqui no 5EAF, ó, 5EAF. Já acabou de imprimir um. Só que agora o proxy, ele é null. Ele vai fazer o teste. Não é igual a null? É igual a null. Então ele não vai entrar aqui mais no loop. Ele vai sair do loop e vai imprimir fim da lista. Deu erro por causa do sinal de igual aqui, que ele tenta achar que é uma função. Então agora eu coloquei o apóstrofo na frente. Veja aqui, ó, o apóstrofo na frente. Ele aceitou como sendo um texto. Tá aqui, fim da lista. Então esse aqui é o resultado que nós obtemos. Então, relembrando, na hora de imprimir, a primeira coisa que ele verifica é se o início é igual a null. Se o início for null, é porque ele ainda não criou nada, não foi alocado nada, não foi inserido nada. Aí simplesmente retorna. Mas se ele não for null, é porque tem alguma coisa para imprimir. Ou um só, ou dois, ou três. Vai depender da quantidade de inserções que você fez. E quem vai dizer isso? Vai ser aqui, nesse loop. Por quê? Porque o INPE pega o valor inicial, pega o valor do início, que está no fim da lista. Está aqui, ó, 5EAA. E depois começa a se movimentar aqui dentro do loop, pegando
cada um deles. Vai passando até chegar no null. Quando chega no null, ele sai do loop e encerra a impressão e volta para cá. Nesse caso aqui, ele iria remover o início e imprimir, porque eu coloquei. Mas, por enquanto, nós estamos estudando só essa parte aqui. Nós criamos, inserimos 1, 2 e o 3 e imprimimos. Vamos voltar lá no programa e executar de novo. Está aqui o programa. Eu comentei aqui o remove início, o imprimir dele, para ficar só com a inserção e a impressão. Vamos executar. Está aqui, ó. Ele inseriu o 1, o 2 e o 3. E na hora de imprimir, nós vimos que ele imprime do último para o primeiro. Terminou a execução aqui. Esse é o vídeo da impressão. Vamos encerrar aqui e depois vou postar o vídeo da remoção. Muito obrigado.